Quando a fé vira ideologia, o que a igreja realmente ensina? Nos últimos dias falamos sobre o perigo de transformar a fé em instrumento de agendas humanas. Hoje precisamos aprofundar isso com serenidade e base sólida, porque essa não é uma discussão emocional, é teológica. A igreja sempre ensinou que o cristianismo tem implicações sociais. A fé não é alienação. O próprio Cristo anuncia boas novas aos pobres, denuncia injustiças e ensina a caridade concreta. A doutrina social da igreja é riquíssima nesse ponto. Basta lembrar a encíclica Rerum Novarum de 1891, de Leão XIII, que defende a dignidade do trabalhador e condena abusos econômicos, ou a Caritas in Veritate de 2009, de Bento XVI, que insiste que a caridade deve estar sempre unida à verdade. Portanto, o problema não é falar de pobreza, justiça social ou cuidado com a criação. O problema começa quando essas dimensões se tornam o centro absoluto da fé e a salvação eterna passa a ser secundária. No Evangelho, Jesus alimenta os famintos, sim, mas ele diz algo ainda mais radical. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8,36. Aqui está o eixo. A missão de Cristo é antes de tudo salvífica. Ele veio reconciliar o homem com Deus. São Paulo é ainda mais claro. Em 1 Coríntios 15, ele afirma que, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. O núcleo do cristianismo é a cruz e a ressurreição, não um projeto de reorganização social. O Catecismo da Igreja Católica ensina no número 1888 que é preciso distinguir entre a missão da Igreja e os sistemas políticos ou ideológicos. A Igreja ilumina a realidade com o Evangelho, mas não se identifica com nenhum projeto humano. Quando a fé se funde com uma ideologia, ela perde sua universalidade. Esse ponto foi tratado explicitamente pelo magistério. Em 1984, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou a instrução Libertatis Nuntius, sob a liderança do então cardeal Bento XVI, à época Joseph Ratzinger. O documento reconhece a legítima preocupação com os pobres, mas adverte contra leituras da fé que reduzem o Evangelho a categorias puramente sociopolíticas. Ele alerta para o risco de interpretar a salvação apenas como libertação histórica, esquecendo a libertação do pecado. Se está gostando, já deixe o like e se inscreva no canal. 2 anos depois, em 1986, veio a instrução Libertatis Conscientia, que reforça a doutrina social autêntica da Igreja e recorda que a libertação cristã é, antes de tudo, libertação do pecado e da morte. Isso não significa indiferença ao sofrimento humano, pelo contrário. A tradição cristã sempre produziu hospitais, obras de caridade, defesa da dignidade humana. Desde os primeiros séculos, os cristãos cuidavam dos doentes e abandonados, mas nunca separaram isso da conversão e da vida sacramental. Santo Agostinho ensina que a cidade terrestre nunca será plenamente justa antes da consumação final. A esperança cristã não é utopia política, é escatológica. Já São João Crisóstomo exortava os ricos a cuidarem dos pobres, mas sempre unindo caridade e vida espiritual. O risco atual é sutil. É colocar tanta ênfase na transformação estrutural que se esquece da transformação interior. Falar tanto de opressões externas que se deixa de falar do pecado pessoal. E o Evangelho é claro. Do coração procedem os maus pensamentos. Mateus 15:19. A raiz do mal é espiritual. A igreja deve denunciar injustiças? Sim. Deve defender os pobres? Sempre. Deve cuidar da criação? Sem dúvida. Mas se isso for feito sem Cristo no centro, sem conversão, sem sacramentos, sem anúncio da cruz, então temos filantropia religiosa, não cristianismo pleno. O próprio Papa Francisco insiste que a opção preferencial pelos pobres não é ideológica, mas evangélica. A diferença é enorme, uma nasce do encontro com Cristo, a outra nasce de teorias humanas. A fé não pode ser instrumentalizada. O pobre não é símbolo. A natureza não é slogan. O cristianismo não é ferramenta de poder, é caminho de santidade. E aqui está o critério de discernimento. Quando um discurso religioso fala pouco de pecado, pouco de graça, pouco de vida eterna e muito de categorias temporais, algo está desequilibrado. O cristianismo transforma o mundo? Sim, mas começa transformando o coração. Se perdermos isso, perdemos tudo. Se este conteúdo te ajuda a discernir melhor os tempos atuais, inscreva-se no canal, compartilhe e continue aprofundando sua fé, porque fidelidade exige clareza.